Sejam bem-vindos ao FatoCast. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. E eu sou Omar Aburaf e descobri que o grande fato na minha vida é Jesus. E hoje iremos apresentar o nosso auxiliar, o nosso membro, o nosso irmão, o nosso sócio, o nosso pastor. É tudo isso. Rudinei de Paula. É isso aí. E aí, galera? Que a paz de Cristo esteja com vocês. É uma alegria muito grande estar aqui no FatoCast, podcast comprometido com a verdade. Amém. Estamos muito animados com esse novo tempo, uma nova estação para a nossa vida. Amém. E É uma nova estação, mano. Cremos que o podcast é uma ferramenta de edificação aí do reino de Deus. Amém. Não sabemos como vai ser, mas nós estamos confiantes que Deus está nessa parada. É isso aí. O Rudy topou a entrar nessa parada, nessa obra, né? É isso aí. Para proclamarmos a verdade através desse canal. Ele é o nosso auxiliar, irmão, pastor. E vai rolar, tem que rolar, né, Rudy? Isso aí. Severino, né? Amém. Ó, tem um botão aqui que precisa de apertar. Quem que vai apertar? Vamos lá Amém. apertar o botão. Amém. Enquanto não sair fogo, a gente tá aqui, né? Amém. Você quer apresentar o nosso convidado? E vamos apresentar o nosso convidado nessa oportunidade, meu amigo, pastor Marco Bertocchi. Uma salva de palmas aí, ó, Marco Bertocchi. Meu amigão, pastor. Diga aí, cara, se apresente aí pra em primeiro lugar, obrigado por a gente estar aqui desfrutando desse tempo. Eu acho que o que vamos viver aqui é um desfrute. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcos Bertocchi. Uma das minhas funções é pastor, dentre tantas outras. E eu tô aqui, cara, para curtir essa nossa jornada aqui nesse podcast. 39 anos, né? Quem me dera. Amém. Recebe. 5.1, cara. Uau, cara. Glória a Deus. 5 é dos 4 pontos pra frente, o motor é alemão, sacou? Uau, legal. Aí, bicho, aí é uma parada violenta. É o Marcos da Ana. É o Marcos da Ana. O Marcos da Isa. O pai da Isa, da Giovana, da Manuela. Sirvo ao Senhor aqui na Tríplice Fronteira e por onde o Senhor tem nos enviado, né, cara? Então... Esse lugar é um lugar muito geograficamente estratégico, né, para muito do que nós temos vivido, né? Porque a gente morar aqui do lado do Paraguai, do lado da Argentina, você pode tomar o café no Paraguai, você pode almoçar no Brasil, você pode jantar na Argentina. Com certeza. Né? Enfim, o seu ministério se desenvolve aqui, né? Na Tríplice Fronteira, né, Marcos? Sim, amém. Uma vez eu estava nas cataratas, cara, e andando num daqueles corredores, assim, né? Daquelas passarelas, e observei em quantas nações eu estava passando, quase que tropeçando. Então, a preciosidade de onde a gente está é incrível, cara. Deus tem colocado aqui não só 3 nações, né? Diga-se por passagem, nós temos aqui muitas nações. Eu vi algo em torno de 80 etnias aqui em Foz do Iguaçu. Caraca. Talvez até mais. Mas muita coisa. Vamos dizer que seja 80, né? Ó, Foz tem 260 mil habitantes. Paraguai aqui, Ciudad del Este, tem mais ou menos uns 300 também. Argentina, um pouco menos que isso. Só que essa região cosmopolita aqui de Brasil, Paraguai, Argentina, até Mendoza, 30 quilômetros para frente, 30 quilômetros para cá do Brasil, é 2 milhões de pessoas, né? Caraca. É muita gente, né? É Sim. muita gente. É top. É isso aí. E hoje um libanês aí fazendo a Olha, entrevista. Um árabe. Só fala em português, cara. Só. Porque... Nós temos aqui um viking, nós temos um libanês e nós temos um cara do gueto. Poxa, aí, pronto, tá formado. E, mano, como é que funcionou essa parada? Como é que você conheceu o Senhor? Como é que foi a sua experiência com Jesus, Bertocchi? Cara, boa pergunta. Eu tava, cara, pensando, né, acho que a minha história com o Senhor, ela começa na gravidez da minha mãe, né? Eu acho que eu aceitei Jesus ali, cara, pela primeira vez. Porque... minha mãe, ela foi uma mulher que teve muitas dificuldades, assim, para me ter, né? Ela conta a história, eu sei a partir dela, né, cara? Então, assim, aí a vida dela foi muito difícil, foi muito complicada nesse período da gravidez, né? E quando chegou o momento que eu nasci, ela quase perdeu a vida. Então, ficou um lance assim, tipo, meu pai chegar e falar... o médico chegar e falar assim, olha, o senhor vai ter que escolher entre a sua esposa e o menino.
né? A criança, porque bem da verdade, acho que eles nem sabiam que eu era um menino naquela época. E estava próximo do nascimento. E aquilo fez com que meu pai, cara, por causa de mim, começasse a buscar a Deus. Por causa dela também. Sacou? Eles eram católicos, mas ele era um cara que não gostava de imagem, assim. O lance dele era Deus, era Jesus. Então ele se apaixonava pela palavra, pelas coisas de Deus e tal. E aí, cara, ele começou a buscar e começou a levar minha mãe a isso, a despertar a fé, para que ninguém se perdesse nesse processo. Uau. Então, a partir daí, cara, eu nasci com os riscos todos, mas sobrevivemos todos, né? Minha mãe sobreviveu, eu sobrevivi. Uau. E, cara, dali para frente, começa-se, então, uma conversão verdadeira com meus pais. Então, eu entendo que a minha experiência com Jesus se deu no ventre. Sabe aquele lance, assim, de Jesus e João Batista, que se mexem no ventre das mães quando elas se encontram, Isabel e Maria? Então, eu tenho por mim, assim, que foi a minha experiência com o Senhor ali. Óbvio que eu não tenho lembrança, mas tenho isso no meu espírito. Sim. Depois dessa notificação, aí mais tarde, sim, eu professei a minha fé, né? Porque daí meus pais se converteram e eles viveram uma vida assim que foram sempre me introduzindo na igreja, sempre estando no ambiente. Então eu sou um cara que não vou ter uma data prevista assim, mas acredito que assim que eu fui me dando por gente, Adolescência, assim pra frente. talvez até antes, cara, eu tinha muita paixão pelas coisas de Deus. Acho que Deus me marcou, me separou. Então, isso foi uma coisa muito definida dentro de mim. Eu não tive que fazer escolhas, por exemplo, entre vida secular e a vida ministerial. Você já foi pego antes, assim, já criança já. Isso. Então, eu era apaixonado pelas coisas. Meu pai, um cara que a forma que ele contava as coisas de Deus era sempre com histórias. E as histórias me amarravam. Eu ficava... E ele sempre um cara muito... apaixonado, então ele contava com muita emoção, chorando, assim, sabe, vivendo aquela cena, aquilo transferia para mim, porque eu entendo que a palavra de Deus, cara, a gente não informa, a gente transfere vida. Uau. Então, ele não me informava textos bíblicos, nem questões assim bíblicas, ele me transferia vida, e a vida de Cristo que tinha nele ia aumentando em mim. Então, aí comecei a me apaixonar por Jesus e acho que na minha adolescência, início, pré-adolescente, por ali, eu acho que onde eu tive uma consciência de tomar uma decisão, tanto que eu me batizei aos 10 anos de idade. Uau. Meu batismo foi com 10 anos, que era improvável naquela época, como muitas hoje igrejas não aceitam batizar nessa idade, por uma questão de consciência, porque o batismo necessita de consciência. Sim. Mas todos os pastores, meus pais, entendiam, esse menino aí tem algo, né, assim, diferente, ou assim, ele tem uma inclinação muito forte para as coisas de Deus, então ele tem consciência. Sim. E aí eu fui para o batismo, com 10 Você anos. teve algum momento assim que você teve uma experiência com Deus, ou que você desviou e conheceu Jesus, ou... Não, cara, assim, nesse aspecto não, Ok. assim, porque como a minha decisão sempre foi pelo reino, Sim. eu vou até mudar um pouquinho essa ideia de ir pela igreja. A igreja também, a igreja de Cristo, mas não era uma paixão pelo, como é que eu diria, pela religião. Eu sempre me apaixonei pelo Senhor. E dentro disso está o corpo de Cristo, que se relacionava, que eu ia na igreja junto com meus pais e tal, né? Então, assim, eu não passei por isso não, cara. Não experimentei outra coisa a não ser o Senhor. Agora, claro, foi processos, né? Porque apesar de me apaixonar por Deus logo cedo, eu tinha que ser tratado pelo Senhor. A gente nasce com o afastamento de Deus, com o rompimento com Deus, por causa da semente do pecado. Então, todo pai precisa, assim que o seu filho, a sua filha nascer, levar ela para o outro nascimento, que é o novo nascimento. E para levar ela para o outro nascimento, tem que ensinar o caminho da morte, porque os dois não subsistem. Um morre para que o outro exista. Amém. E não existe dois nascimentos. Eu posso até contar que eu tenho uma vida biológica, nascida do meu pai e da minha mãe, e é fato, eu estou nesse corpo, não sou um anjo, né, cara, eu sou um ser,
normal, mas depois que você experimenta a vida no Espírito, que você nasce de novo, aí, cara, essa vida aqui agora ela está totalmente pela fé sendo consumida por Cristo, entendeu? É a vida dele em mim. Então, nessa toada aí eu vim até aqui, não experimentei outras coisas fora da igreja, nunca fumei, nunca bebi, nunca... Até de vez em quando eu pensava assim, cara, que testemunho que eu vou dar por aí, né, meu? Nunca cheirei, nunca saí, nunca fui pra noite, cara. Meus amigos saíam do culto, ia comer, que é normal dos jovens, né, cara? E eu juntava 3, 4 pessoas que eu sabia que dava para contar e a gente ia para algum lugar, para um mato orar, entendeu? Então eu ficava pensando, cara, que testemunho que eu vou dar e tal. Eu era um ET gospel. Não é, cara? Mas daí, tipo assim, eu fui entendendo que os processos de Deus para me levar onde eu cheguei era o meu testemunho. Entendi. Entendeu? Então, Cara, parada. Poderoso. E engraçado como essa busca, né, por esse grande testemunho, né? Essa coisa, ela é tão latente nas pessoas, né? Eu lembro que alguns amigos meus, um amigo em específico, em algum momento determinado assim, da nossa adolescência, a gente ia junto para EBD, estava junto ao longo da semana, e teve um dia que ele falou assim, cara, eu vou viver minha vida, ele já tinha uns 17 anos assim e tal, vou aproveitar minha vida, vou viver e tal. Eu falei, cara, o Senhor marcou minha vida, eu vou viver para Cristo, né? E aí a gente se distanciou um pouco, porque ainda que existia esse amor pela nossa amizade, eram pontos de vista, formas de ver a vida diferente. A gente acabou naturalmente se distanciando por um tempo. E quando a gente se reencontrou, eu já estava pastor, e ele já daí no segundo casamento, já vivendo uma vida assim, bem, bem diferente. E ele chegou para mim num culto, sim, ele voltou para Jesus num culto que nós estávamos ministrando. E no final desse culto a gente foi jantar junto, né? Eu vi ali um ponto de acesso de novo, de conectar ele de novo ao Senhor. E ele falou assim para mim, cara, eu quero fazer certo dessa vez, eu tenho um filho do primeiro casamento, eu errei, eu tomei decisões erradas, mas agora eu preciso voltar para o Senhor. E eu entendo que lá atrás a decisão que eu tomei foi errada, a sua decisão foi a decisão certa, eu queria que você me ajudasse. E eu falei assim, cara, glória a Deus, né? Óbvio, teve a oportunidade dele. Quantas pessoas, em determinado momento, se desviaram para viver essa vida longe de Jesus, né? E por alguma razão o Senhor nos guardou, nos conservou, né? Eu acho que é uma questão de escolha, né, cara? Nós 3 aqui temos o poder de fazer escolha. Então, a gente é fruto das escolhas. Então, eu me lembro de uma vez, porque, por exemplo, eu me sentia, cara, engajado no Senhor e nessa vida ministerial integral desde sempre. Eu não me lembro quando é que eu falei assim, cara, acho que é isso que eu gosto. Não, eu não tenho essa coisa. Mas os meus pais tinham expectativa, como todo pai tem, para o futuro do filho. Então, assim, apesar de eu sempre me sentir muito respeitado pelo meu pai e pela minha mãe, num sentido de que eles não impunham, mas eles expressavam desejos. Uhum. Então eu me lembro de uma vez que a gente vem de uma família muito simples, muito pobre, não ter recursos, sabe? Muito, muito difícil, assim. E então havia sempre uma expectativa do pai, da mãe, de que alguém desse certo nessa história, né, mano? Alguém ganhasse um pouquinho mais de dinheiro para resolver a parada no futuro, né? Que as coisas cada vez piorando mais e tal. Mas, óbvio, não era nesse sentido, eu tô brincando, mas havia desejo de pai e mãe. E surgiu uma oportunidade de eu ir embora para São Paulo, numa empresa conhecida, assim, no Brasil todo. E alguém que passou por aqui por Foz me viu e achou que eu tivesse algum valor para essa função nessa empresa ou crescer nela. E chegou para meus pais e falou assim, eu queria investir no seu filho. E posso levar ele embora para São Paulo? E o cara era da empresa, era um diretor, tal, uma parada assim. E aí meus pais começaram a sonhar com isso, né? E eu vi isso acontecendo. Mas eles ficaram em silêncio, guardaram isso. E eu, cara, daí eu comecei a entrar numa certa crise, porque daí essa parada aí
reafirmou as coisas no meu espírito. Eu comecei a entrar meio em pânico, assim, falei, opa, eu não vou para isso, né, cara? Mas fiquei aguardando até um dia que meus pais, a minha mãe especificamente, me colocou assim, sentado na frente dela, falou, filho, você vai ter que tomar uma decisão. Uau. É agora. E ela me fez assim, cara, um desenho na minha frente, assim, mostrou 2 caminhos. O caminho que eu escolheria e que tipo de fim eu teria em cada um deles. E eu tinha que fazer uma escolha, eu estava diante de uma bifurcação da vida. Isso na adolescência, assim. Perto dos 17 anos, quase chegando a ser jovem, devia ter uns 15 anos, vai. E aí ela falou, nós gostaríamos que você desse certo na vida, né? Então, se você vai para São Paulo, vai te acontecer isso, você vai poder comprar suas coisas, né? Largar a mão desse quichute aí, esse conga da tua vida, né? E vamos entrar num New Balance, vamos, né? Tipo assim, vamos... Rainha. E o Rainha voltou com tudo. Eu sou dos anos 90, eu sei do que se trata. Mas, cara, assim... E ela foi falando, e olha, a sua vida pode ser melhor, e não sei o quê. Ela tinha um sonho, pessoal, que ela me via trabalhando no banco. Não sei se é porque lá pega muito dinheiro, pelo menos ia ficar aquele aspecto, né? Mas estava tendo essa oportunidade. E aí, cara, ela falou, e tem esse outro lado, que é o ministério, que é maravilhoso, mas pode ser que você não tenha as coisas. Olha só como é que ela colocou para mim. Pode ser que você vai ter que abrir mão de muita coisa financeira. Deus pode te dar, mas você vai ter que aguardar Deus te dar. Cara, isso é muito louco que eu estou tocando aqui, porque dali para frente, tudo que eu tenho hoje... Bom, antes de eu falar isso, eu fiz a escolha. Ela falou, e o que você escolher eu vou respeitar. Então, mãe, decisão tomada. Eu vou para o ministério. Eu vou viver para a obra do Senhor. Isso queima, eu não posso contradizer o que tem dentro de mim. Ela foi respeitado. O cara apareceu de novo e ela e meu pai falou, não, ele não vai. Tem outras prioridades, outras coisas e tal. E a partir daí eu fui estudar, fiquei 2 anos estudando teologia de modo integral, que valia os 4 anos, né? 4, 5 anos estudava de manhã, de tarde e de noite, durante 2 anos. E, cara, dali para frente, a minha vida é uma vida de milagres. Literalmente, cara. Porque isso foi tão sério que Deus falou comigo. Você não vai trabalhar secularmente mais e não vai ter salário. Eu pensei, uau, legal. Só que então eu vou trabalhar na igreja. E vou ganhar da igreja. Claro. E aí eu trabalhei um período na igreja e veio o Senhor e disse assim, agora você não vai ter mais salário da igreja. Eu falei, como assim, cara? Peraí. Daí eu pensei assim comigo, qual a doida que vai querer casar com um cara que é missionário, não era pastor na época, missionário, ama o Senhor e não tem grana, não tem uma palavra de Deus, não ter salário. É uma loucura isso que eu estou falando para vocês. E para todos que estão nos ouvindo, mas, cara, é a minha experiência. E com isso eu casei, tive que ser muito claro com a minha esposa e dizer para ela, olha, eu vivo assim. Ela filha de empresário e casando com um cara que não tinha nada. Meu Deus. E estava propenso daquilo que não tinha ainda a perder. Entendeu? Ficar com menos ainda. Entendeu? E eu pus uma coisa na minha cabeça, cara. Não importa como será. Eu não sonho mais com casa. Eu não fico preocupado com carro. Todos esses sonhos de brasileiro, tá? Isso aqui é coisa muito brasileira, né? Ficar sonhando com casa. Você vai... Claro, outras nações também, mas, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, isso não é um sonho do cara ter uma casa. O sonho dele é outras coisas e ele já começa com a casa. Ele já começa com um bom carro, ele já começa com uma vida legal, sem necessidade. Mas no meu caso, não. Então, eu fui tirando aquilo da minha cabeça. E, cara, eu casei, né, com essa mulher que é a única, não tem outra e não vai ter outra. Aninha, né? deixa um like aí. Não Aninha. é? Ó, comenta. Um beijo para minha esposa. Né? E, cara, ela topou. E muito legal, mesmo ela sendo filha de empresários, ela estava vivendo uma experiência com o Senhor na Jocum nessa época.
E ela estava se entregando, cara, de corpo e alma, assim, uma parada muito louca. Ela tendo tudo, vivia como não tendo nada. Eu não tendo tudo e não tendo nada, vivia pela fé, entendeu? E ela topou casar comigo. E, cara, daí eu já me senti assim, tô no lucro, mano. Se casei, porque eu tinha uma preocupação, queria casar, mano. Mas como é que eu vou casar com uma maluca? Senhor, já que o senhor tá às portas e bate, aí volta depois que eu casar, então. Não é esse o papo que a gente tem? Hoje minhas filhas falam isso, né? E aí, mano, dali pra frente, um milagre. Nós podíamos aqui, esse podcast, FatoCast aqui, não teria tempo suficiente para me contar, cara. Mas assim, ó, desde a casa que eu tenho hoje, eu ganhei. O carro que eu tenho hoje eu ganhei. O teclado que está aqui do lado eu ganhei. Tudo, cara. Detalhes, uma televisão, um negócio. Eu sei que é meio estranho isso, porque, de um modo geral, Deus nos deu condição de trabalhar, certo. Nos deu condições de ter as coisas. Então, assim, quando a coisa mais louca, se você me permitiu contar só esse testemunho rápido. Por favor, cara, por favor. É tanta vida. Pode falar. Quando eu ganhei a casa... Então, eu contei que eu tinha tirado isso do coração. Então, para mim, eu falei assim, Senhor, só nos dá um abrigo. Não precisa estar no meu nome, porque eu entendi que prosperidade não precisa estar no nome. Próspero é aquele que desfruta. Você entendeu? Uhum. Então, não tinha que estar no meu nome, mas eu precisava de uma casa. Eu não queria morar debaixo da ponte, óbvio, né? Então, assim, Deus sempre me deu abrigo. E eu e a minha esposa tiramos isso do coração. E vamos ser felizes, mano, com casa, sem casa. Nós somos felizes, nós estamos entregando tudo para Jesus. Tudo. E aí, cara, o que acontece? Um dia, mano, a gente já morava aqui em Foz, depois de uma rodada aí pelo Brasil, em alguns lugares. Chega um cara, e diz assim, ó, Deus falou comigo que é para mim te dar uma casa. A gente olhou pro cara assim, ficou aquele grilo, né? Falei, legal. Tá bom. E aí, vamos tomar um café uma hora aí, não sei o quê? Tá. Então procure, tá, uma casa. Cara, que eu fui atrás de casa? Achei que aquilo fosse uma brincadeira do cara. Aí, passou um mês mais ou menos e a pessoa falou, e aí, viram as casas? Eu falei, que casa, cara? Ué, você não foi ver uma casa para comprar? Você está louco, mano? Como assim? Do que você está falando? Porque como a gente tirou aquilo do coração, então não tinha mais expectativa, não tinha sonho para isso. E eu estava resolvido, estava feliz. Eu não preciso de uma casa no meu nome. Eu preciso do abrigo, e eu tinha. Não, mas Deus falou comigo que é para vocês procurar uma casa. Eu falei, cara, mas espera aí, Você sabe quanto custa uma casa? Cara, se custar R$1.000 eu não tenho dinheiro. Se custar 100 mil, menos ainda, não tenho dinheiro. Se custar 1 milhão, piorou mais ainda. Mas eu tô casado. Pô, cara, você sabe que casa é tipo carro, tem Fusca e Ferrari. Do que você está falando, mano? Eu falei, cara, Deus não falou em valor. Deus falou que era me te dar uma casa. Procure uma casa que te atenda. Mano, a coisa mais esquisita, eu e minha esposa pegar o carro e sair por aí, parava na frente de uma casa que estava escrito assim, vende-se, e a gente ia bater, ou tocar a campainha e desistia, porque, cara, se o cara falasse qualquer valor... Como que vocês vão pagar? Valeu, obrigado. Porque o cara não me deu parâmetro. Sim. Ah, é tanto, eu tô com você, certo. Sacou? E aí, a gente chegava, algumas a gente perguntava e acabava falando sobre outra coisa, mas não falava da casa. Tocava no assunto da casa e daí entrava em outro assunto e a gente ia para casa coçando a cabeça, assim, cara. Outras a gente chegava, nem entrava. A pessoa falava, quer entrar? Eu falava, não, a gente vê uma outra hora. E não entrava para ver a casa, porque a gente não sabia. Passou mais um mês, esse cara procurou e falou assim, e aí, acharam? Eu falei, não, mano, aí agora tá estranho demais. Você tem que nos dar um parâmetro. Ele falou, não tem parâmetro. Eu falei, então... E a gente, com esse temor, né, cara? Daí veio o assunto de falar, olha, o que nós podemos fazer é construir. A gente procura um lugar, se vocês quiserem, a gente acha um terreno, pega o terreno, compra, e eu me comprometo de entregar a chave na mão de vocês. E vocês fazem a planta do jeito que vocês quiserem, vão lá, desenham do jeito que vocês quiserem, e aí, o resumo da ópera. Cara, 5 meses depois,
Nós sentamos dentro da nossa casa, assim, num cantinho, tinha um sofá ali. Ele ficou de pé, puxou um papel assim, e nesse papel tinha um risco no meio. Desse lado, todos os valores em reais, e desse lado, o mesmo valor em dólar. E ele pegou, fechou o papel e falou: isso aqui é o presente de Deus para vocês. Uau. Cara, pensa eu e minha esposa, mano, Uau. aos prantos, chorando. Aí ele disse assim: só tem uma questão, é um pedido que eu vou fazer. Se alguém perguntar quem foi que deu, vocês nunca vão falar o meu nome. Vocês vão dizer assim: o Senhor quem nos deu. Uau, glória a Deus por isso. poderoso, cara. Cara, aí se a gente já tava chorando foi, né? Isso faz quanto tempo? Cara, eu tô morando ali na minha casa uns 8 anos, Uau, 9 recente. anos. Não é muito não, entendeu? Então aí vem o carro que eu tô agora. Cara, uma pessoa. Eu fiquei sem na pandemia, tive que pagar umas contas. O único carro que eu tinha, já tinha ganho, né? Tudo bem ganhando. Ganhou, mas eu tive que pagar umas contas. E a pessoa aceitava o carro e ficamos, entre aspas, a pé. A gente sempre socorrido, né? Mas, cara, de repente, ficamos um tempo, começamos a orar. Eu com família grande, lá em casa nós somos em 6, porque tem minha mãe. Depois que meu pai foi recolhido pelo Senhor na pandemia, eu absorvi minha mãe, entendeu? Então, aumentou mais gente na minha casa. Graças a Deus, a casa comporta receber ela e tal. E aí, cara, de repente, um cara que não é daqui de Foz, assim, um amigo, mas meio distante, assim. É próximo, mas não é igual vocês que estão aqui, entendeu? Uhum. E o cara falou assim: nós estávamos orando aqui e Deus falou conosco: a gente precisa te dar algo e queremos te abençoar. E que loucura, mano. Deus E aí, proverá, né? E eu vou te falar uma coisa, só para concluir aqui a minha fala, que eu tô falando demais, mas olha só. Ele é um capaz, você é o entrevistado. convidado. Não, eu sei, mas eu Convidado. quero ouvir vocês também. Quero ouvir as perguntas. Não, brincadeira. Olha só. Deus, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem na sua casa uma belina, se é que você sabe o que é isso. Ô, louco, belinona. Tá, uma sei o que é belina. belina. Tá, um Corcel 2, vamos lá, um Tá. Corcel 1. Brasília, você deve saber o que é uma Brasília. Eu tive Chevette. Chevette, vamos pegar o Chevette. Se tem um Chevette, um Onix e uma Mercedes, e Deus manda você dar um desses 3 carros, é bem provável Que você vai que querer o dar carro que Chevette. você vai dar está entre o primeiro e no máximo o segundo. Certo? Uhum. Porque é quase que da nossa natureza, assim, a gente tem uma dificuldade no dar. Uhum. Assim como a gente tem uma dificuldade no receber também. Tem gente que não sabe receber. E você precisa aprender. Uhum. Porque tanto dar quanto receber é uma forma de como Deus lida conosco. Tá? Nos ensinando coisas preciosas. E aí, cara, a minha experiência é o seguinte. Se você perguntar, você mora numa casinha pequenininha, feita lá no fundo, negativo. Não é a casa mais cara de Foz do Iguaçu, não passa nem perto. Mas também não vou te falar que é mais barata. Deus nunca me deu, assim, por eu viver em obediência, entre o pior e o melhor deu o meio. Sempre foi o melhor. Uau. Então, do Chevette, do Onix e da Mercedes, sacou? E aí, então, Deus veio e sempre me deu, nunca me deu sobra. Eu aprendi uma coisa, cara. Deus não te dá porque você precisa. Deus te dá porque Ele te ama. Amém. Então, a relação nunca é porque é preciso. E isso a gente precisa administrar dentro de nós, como cristão. Porque às vezes a gente dá algo para alguém porque a gente vê uma necessidade. Sim. Uma vez o Senhor falou assim comigo: reserva uma oferta e leva para fulana. Disse: Senhor, fulana? Fulana é riquíssima. Ela que abençoa todo mundo. E o Senhor disse: reserva. Senhor, essa oferta aqui não... Acho que nem se ela sentar para tomar um café, o dinheiro dá. Claro, não um cafezinho, mas um cafezão completão assim. Era pouco, mas era para mim significativo. E o Senhor falou: reserva essa oferta. Eu tinha acabado de receber meu salário. Nessa época ainda eu recebia na igreja salário. E aí eu fui lá na pessoa e entreguei. Quando eu entreguei, ela falou assim: Deus me livre. Não, eu não quero, eu não preciso. Eu disse: não, mas não é porque você precisa. É porque Deus te ama.
Você está te ensinando a receber Exatamente, também. está ensinando você a receber. É isso aí. E aí, cara, ela falou, então o dinheiro é meu, né? Então estou te devolvendo. E Deus tinha falado comigo, ela vai fazer isso. E diga que não. Não, você não recebe de volta. Aí entreguei o dinheiro para ela, falei assim, ó, Deus não quer nem que eu pegue de volta. Não me entregue outra vez. Gaste com o que você quiser. Se você quiser rasgar ele, quiser jogar pela janela, faça o que você fizer. Está na tua mão, eu não quero mais de volta. O que Deus mandou entregar. Cara, nisso ela desmonta. Começa a chorar copiosamente. E ela fala assim, eu sempre vi no rosto das pessoas a gratidão por estar recebendo aquilo que Deus mandava entregar. E eu me perguntava, Senhor, obrigado por ter para dar, mas queria tanto saber como é que é essa parada de receber e ver o teu amor em algo. E aí a hora que eu entreguei, ela falou, hoje eu estou experimentando isso. Então, assim, eu quero testemunhar isso para dizer o seguinte, cara, Deus nunca me deu migalha. Esse teclado que está aqui do lado... Tá aqui o Chevette. Quem dera que fosse o Chevette. Uns 2 Chevette. Sacou? Quem dera que fosse um Chevette. Não, quem dera não, perdão. Não, vamos corrigir. PSR. Não é um Chevette. Hoje o Chevette dá para pagar. Porque quando o cara chegou para mim e falou assim, Deus mandou dar um teclado para você, ele não é músico. Eu falei, cara, você não sabe onde está se metendo. Você faz ideia? Eu falo que teclado e bateria é o instrumento mais caro para você. Você entendeu? E ele falou assim, não, qual que tem o melhor teclado? Eu falei, cara, tem um aí que é top demais, mas ele tá lá, ele é a Ferrari dos teclados. Assim, né? Tá na cor. Tá lá, tá na cor. Daí ele falou, eu falei, é o Nord. E na época, cara, tava lançando o Stage 3. Stage 3. E aí ele falou assim, tá, e aonde que a gente pode comprar isso aí? Eu falei, cara, eu acho que tá chegando no Paraguai. Ele falou, então vai lá ver quanto é, cara. Eu falei, cara, eu não tenho coragem de ir lá ver e te falar, mano. Você faz ideia quanto custa um teclado? É o preço de um carro, cara. Caraca. Tipo assim, esse aqui que tá... Eu posso até falar valores, assim, tipo, 36 mil. É um Onix. Sacou? A gente saiu do Chevette. Não, nós estamos falando de coisa... E agora o 4 é mais, porque acabou de sair o 4. Saiu o 4, te mostrei, né? Você me mostrou. Então, beleza. Cara, você tem ideia de quanto... Claro que no Paraguai não era isso, né? No Paraguai é mais barato, mas ainda assim é alto o preço. E aí eu cheguei lá, cara, e fui falar com um amigo nosso, que sabe quem é, e aí falei com ele, falei, cara, tem um cara que falou que quer me dar um teclado e tal. Chegou, falou, cara, acabou de chegar. Disse, quanto, mano? Ele falou, meu, e é o cara que ia dar, eu mesmo quase caí, cara, pelo preço, né? Mas beleza, ele falou, dali eu liguei. Eu liguei para ele, falei, cara, eu tô aqui no Paraguai e tal. Ele falou, cara, deixa eu falar com o cara aí. Aí passou, se acertaram. Cara, você acredita? Eu saí com o teclado debaixo do braço. Meu Deus, cara. Uau. Cara, eu saí, levei na época eu tinha uma caminhonete, levei lá. Eu nem escondi nada, coloquei ele em cima do banco, do jeito que ele veio, assim, cara. Eu não acreditava que eu tinha ido lá para ver o preço e sair de lá com o teclado. E aí Deus sempre me mostrando assim, ó, eu não sou mendigo. Amém. Eu sou seu pai. Amém. Eu não te dou o que está sobrando. É isso aí. Eu não vou lá no meu guarda-roupa e vejo qual a roupa que não me serve mais e te dou. Deus não dá migalhas, né? Sacou? Não te dou aquela que já está furadinha, assim, mas que dá ainda. Está surradinha, mas dá. Não, eu vou lá e vou escolher a melhor roupa que eu tenho. Aquela que eu mais gosto e eu vou tirar e eu vou te dar. Uau. Então eu sempre provei nesse caminho que eu contei ali de trás, quando o Senhor falou comigo para viver dessa forma, e eu criei, cara, de todo o meu coração. Eu tenho experimentado o que tem, cara, assim, assim, surpresa. Hoje eu agradeço a Deus. Eu não sou pegado em carro, mas agradeço a Deus pelo meu carro todo dia, cara. Porque eu falo assim, Senhor, como que o Senhor pode me dar esse carro? Humanamente falando, é incoerente. Sim. Meus vizinhos, cara, vamos falar baixo aqui, mas todos eles acreditam que sou rico, mano. Como é que você explica, né, pro Eles me contador? chamam até de senhor, mano. Senhor Marcos. Tudo bem, tô com o cabelo um pouco branco, mas o cara que me chama de senhor podia ser meu pai. Porque quando se vê que tá, né, a casa mais legal da rua, não sei o que e tal. Então, assim, isso prova, mano, para todos nós que estamos nessa mesa e para quem está nos ouvindo agora, que assim é Deus. Ele é bom, cara. Ele é bom, ele não vai te dar migalha que cai da mesa do seu Senhor
comem aqueles que não são filhos, mas os filhos sentam na mesa. Amém. É interessante como o Senhor, ele trabalha com essa coisa do primeiro, né? O primeiro uso, né? A primazia, o melhor. Jesus, ele nasceu do ventre de uma mulher virgem, né? Jesus, ele foi lá, quando ele entrou lá em Jerusalém, no lombo de um jumento, era um jumentinho ali, um jumento fiote ali, né? Verdade. Quando Jesus foi colocado no túmulo, era um túmulo que não tinha sido usado, né? Então, como o Senhor, ele conserva essa questão do primeiro, né? Muito interessante. Muito legal. Muito Então é interessante. isso, mano. É isso. Mano, você quer fazer... Não, Porque você tá mais nessa parada dos somos. Né? não, eu queria até direcionar aqui essa nossa conversa, porque hoje nós nos conhecemos aí há uns 10 anos, pelo menos, né? E hoje nós vemos uma medida, assim, do Senhor sobre a sua vida, para onde seu ministério tem sido direcionado, assim, né? E eu queria que você falasse sobre esse tempo, sobre como o Senhor tem soprado a sua vida nessa estação, e como você tem se movido. Queria que você falasse um pouco aí desse último ano aí. Legal. Assim, mano, ó, tem um momento na minha vida que ela dá uma virada. E esse foi alguns anos atrás, quando eu tive num ministério chamado Casa de Davi, em Londrina. Por que é a virada? Porque eu reconheço que dali coisas muito sérias de Deus mudaram dentro de mim, tá? E isso acabou refletindo na maneira e no modo que eu vivo. Se já vivia algumas experiências com Deus até ali elas se intensificaram mais ainda, né? Eu sempre fui envolvido com música, né? Então isso não é novidade. E sempre trabalhando nessa área da adoração profética, ministrando, viajei pelo Brasil inteiro, alguns poucos países, não muito, mas viajei ministrando e tal. Então sempre foi essa veia que Deus, né, me levantou. Junto disso, o ministério pastoral. Então eu nunca assumi uma vez a igreja, assim, um prédio mesmo, sabe? Foi lá em Meia Praia, em Santa Catarina, por um período de 1 ano. E foi uma experiência legal, mas Deus nunca me segurou dentro das 4 paredes por muito tempo. Sempre foi uma transição, assim. Sempre é cíclico. Tem um ciclo que eu já percebi, cada um de nós precisamos perceber, de tempo em tempo, quando um ciclo se fecha e um novo se abre. Amém. Normalmente eles se dão sempre em mesmo período. 4 anos, 2 anos, 3 anos, 7 anos. Alguns são mais longos, outros mais curtos, mas de um modo geral, uns períodos que se repetem, eles, ciclicamente, né? E aí o que acontece, cara? Para chegar no que você me perguntou, eu vim servindo ao Senhor, mas quando eu volto de Londrina e cheguei aqui em Foz em 2010, eu fiz uma pergunta para o Senhor: o que eu faço agora? Eu morava numa chácara, isso tudo agora antes de eu ter a casa, né? Antes de eu ganhar e tal. E eu morava numa chácara aqui em Foz, e muito legal lá o espaço e tal, né? Porque você tinha um quintal enorme, muito gostoso e tudo mais. Mas eu estava inquieto, eu queria saber o que eu ia fazer. Eu achei que eu ia trabalhar em alguma congregação, ia servir algum pastor, auxiliar, alguma coisa assim. Não tinha ideia de abrir uma igreja, assim, nesse sentido, porque eu também entendia que essa não era uma veia muito latente dentro de mim como chamado, mas estaria disposto, a gente está pronto para servir. E aí, cara, quando eu estava lá num certo momento, 1 ano depois que o Senhor começa a clarear algo comigo, ele começou a falar uma coisa, cara, que eu achei a maior loucura que eu já tinha ouvido de Deus. Ele falou assim: olha, eu quero que você comece a se relacionar, fazer algo se relacionando Brasil, Paraguai e Argentina, a nível pastoral. Uau! Cara, daí eu pensei, a gente já sabe os problemas que enfrentam um conselho de pastores numa cidade. Agora, num bairro, né? Num bairro. Que seja. Numa congregação. Sim, numa congregação de bairro que os seja. Os pastores da mesma congregação, o desafio que é Sim. a convivência, o crescimento, se entender e tudo mais. Então a gente vai para uma estação ou para uma esfera um pouco maior, que é o conselho de pastores de uma cidade. O desafio que é, a gente participa, a gente vai, a gente conhece e sabe que existe muitas lutas para trabalhar isso com pastores. E agora Deus está me falando de 3 nações, sendo que envolve cultura diferente,
língua diferente, tá? E são nações diferentes. Estamos aqui coladinhos da Tríplice Fronteira, para quem não é daqui que vai assistir esse nosso podcast aqui, nós estamos do lado da Argentina e do lado do Paraguai, uma ponte, um rio que nos separam. Mas eles não se misturam. Os pastores de lá não se misturam daqui para lá, e enfim, eu falei, cara, que loucura é essa? Beleza, mas quando Deus fala, Deus fala. Um dia, estou num lugar aí, numa 24 horas que você conhece bem, que tinha aqui na cidade, e eu enxergo um amigo, que hoje é nosso amigo, né? Um pastor, cara, ele estava chorando muito, meu. Eu não conhecia ele, mas ele chorava, e eu, cara, meus olhos se voltaram para ele. E daí, enquanto eu olhava para ele, o Espírito Santo falou assim, no final você conversa com ele, porque ele é um dos caras que você tem que chamar. Nossa, como é que eu vou falar isso para esse cara? Mas beleza, terminou, fui lá, cumprimentei ele, ainda estava chorando muito e tal. Nosso querido pastor Rubem, da Argentina. E aí a gente se conversou um pouquinho, falou, cara, eu estava ali, ó, e Deus não deixava tirar o olho de você e tal. Você é da Argentina? Eu sou argentino. Cara, e é Deus mesmo, né? Fazer você falar com argentino. Não é? Porque, mano, ele foi apresentado como um dos pastores da Argentina que estava ali naquela noite, né? Eu tinha ido para ministrar também, mas eu fiquei um tempo ali desfrutando e ali debaixo vendo ele. E aí falei com ele, ele falou, claro, pastor, vamos sim e tal. Eu falei, legal, cara, eu não sei o que nós vamos fazer não, mas fica aí na dispensação que em algum momento a gente faz alguma coisa que Deus mandar. Depois de um certo tempo veio o pessoal do Toma Tu Lugar da Argentina para cá e fizeram um evento no Paraguai, onde a gente vai estar agora na próxima Que dia vai ser? Eu vi. Dia 20 do 3 vai agora. ter uma reunião, né? Isso, se quiser convidar já, claro, porque eu já sei, você pode todos convidar. Que estão já. aqui, todos que estão aqui na nossa região e até próximo, né? Estão convidados para estar com a gente aí no dia 20 do 3, segunda-feira próxima, agora às 19h30, lá no Paraguai, na Igreja Discípulos de Cristo, dos nossos amigos pastores Carlos e Davi Verdina. E lá estaremos com os pastores, que eu estou chegando até lá agora para a gente concluir essa nossa jornada aqui de explicação. E aí, mano, o que acontece? Esse meu amigo, lá do Toma Tu Lugar, que estava aí ministrando, me chamou, falou, cara, eu quero te ver. E vem aqui no Paraguai. Cara, não sei lá, posso até ir aí, mas... não estava nem muito afim, assim. Falei, eu vou te ver aqui em Foz, você vem para cá e tal. Ele falou, não, mas vem aqui que quero conectar você com um pastor, que é o pastor Davi. Vem cá, e eu já falei de você para ele. E na hora que ele falou assim, o Espírito Santo falou, é uma conexão com o Paraguai. Uhum. Não despreze o começo humilde. Falei, cara, eu tô indo aí agora. Me arrumei e vazei. Era uma adoração pública numa praça que eles estavam fazendo. Paraguai adora Jesus, tinha Argentina adora Jesus, sabe o que o movimento Toma Tu Lugar fazia um tempo atrás? E eles estavam fazendo ali em Ciudad del Este. Aí cheguei lá, conversei com o pastor Davi, o Espírito Santo falou comigo, conecte com ele. Então nós estávamos em 3 e aí começamos uma jornada de unidade. Eu queria só dizer o seguinte, cara, a unidade, ela não precisa fazer absolutamente nada. Porque quem conquistou a unidade foi Jesus, né? Uhum. Então, não tem nada que a gente possa fazer para acontecer a unidade. Porque a unidade acontece no Filho. Então, se nós 3 estivermos no Filho, nós já somos um. Amém. E aí não depende de a gente estar junto o tempo todo. Não depende de a gente se ajuntar o tempo todo. A gente já sabe isso no Espírito, que a gente é um. Agora, a palavra também fala em Efésios 4:13, que diz assim, até que todos... Eu acho muito legal essa frase, até que todos alcancemos, e aí fala 4 coisas, a unidade da fé. O primeiro alcance é a unidade da fé. Depois, não sei se é bem na ordem que eu vou dizer, o conhecimento de Deus, a maturidade e a estatura do varão perfeito, que é Cristo. E aí, cara, Bom, quando eu estava ali com o pastor e a gente se conectou com esses 3 pastores,
Então a gente começou a ir nessa jornada da unidade da fé, porque a unidade no Espírito já foi conquistada. Mas a unidade da fé, que une a nossa fé nele, em termos de viver experiências no Senhor, então isso nós precisamos provocar, não é? Efésios 4, a gente estava conversando em off, ele é uma palavra extraordinária sobre a unidade do corpo de Cristo. Inclusive, Paulo fala assim, olha, vocês têm que se esforçar. Isso. Precisa haver uma intencionalidade para vocês estarem juntos, né? Exatamente. Efésios 4:3 vai falar sobre isso, que tem que ter um esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Então, assim, e aí tem um trabalho. Para a unidade da fé, a gente precisa alcançar. Então, a gente começou a caminhar nisso, cara. E foi. E Deus foi juntando pastores, ministros, sempre pessoas muito especiais da parte do Senhor, influenciadores da cidade. Até hoje, os pastores que estão caminhando conosco são pastores de muita influência. O pastor do Paraguai, por exemplo, o pastor Carlos Verdina, cara, o único avivamento histórico que tem no Paraguai, contado, foi com o pastor Carlos Verdina, em Assunção. Num estádio lá em Assunção, eles lotaram um estádio com um violão e um acordeão. Que ano isso, cara? Cara, boa pergunta, nós temos que perguntar para ele. Mas faz tempo isso aí? Faz tempo, cara. Ele morava lá, agora ele mora aqui em Cidade Leste. Então, assim, são gente que Deus marcou e tem uma carga de Deus sobre eles, assim como nós estamos, né? O pastor Rudy também e outros pastores da cidade. E aí, cara, veio a pandemia, teve uma interrupção, né, da parte do Senhor, porque o Senhor é quem une e o Senhor é quem espalha. Sim. A gente não pode esquecer que Deus também espalha. Ele ajuntou em Atos 2 aqueles 120 pessoas, não era 120 mil, 120 pessoas que o Espírito Santo desceu sobre eles, ajuntou eles ali, eles ficaram 10 dias esperando. Mas assim que eles foram batizados, Deus começa um processo de espalhar os caras. Entendeu? Então a gente precisa ter a dinâmica do ajuntamento e do envio. Tá? Porque as duas dinâmicas são do Senhor. E às vezes a gente quer o ajuntamento, mas não quer o envio. E aí é onde a gente se perde. É aí que a maioria de nós, pastores, não acerta a coisa e se perde. Mas enfim, aí houve a interrupção. E aí nós retornamos, porque o Senhor falou, retorne. Eu falei, eu achei até que o Senhor já tinha, não desistido, mas era para aquele trecho. E já tinha espalhado todo mundo, valeu. Não, retorne de novo. Então eu chamei alguns pastores de novo. Esse retorno que você diz pós-pandemia. Pós-pandemia, para esse movimento trinacional, que agora nós estamos numa jornada. Então isso não é fruto do que está acontecendo agora. Isso aqui você já está fazendo há alguns anos. Faz alguns anos. Então, faz quanto tempo Deus te deu essa palavra assim? Cara, foi em 2012. Faz tempo, então. Faz tempo. Faz o quê? 11, 12? Porque assim, 11, porque assim, se você está falando, por exemplo, que você conheceu o Verdina nessa época, eu lembro de ter ido ministrar com você lá no Verdina, e isso já fazem uns 5, 6 anos, e vocês já se conheciam. Sim, né? Porque nós já tínhamos aliança. Exato. Aquilo que você foi lá comigo já era fruto. Já era fruto dessa aliança. De alguns pastores que caminhavam juntos. Cara, aconteceu uma coisa muito legal. Muito legal. Nesse período que o Senhor provocou, e eu quero contar aqui para vocês. O Senhor nos impeliu para fazer uma escola. Eu precisava dar aulas, ensinar acerca da adoração profética, porque, além do mais, a gente tem uma palavra do Senhor, eu carrego uma palavra que aguardo, tá? Sem pressa, de que isso se cumpra um dia na nossa cidade ou na nossa tríplice fronteira, que é uma casa de oração 24/7, mas sem placa. Sem placa, Sacou? igual a Forerunner, igual a Global Prayer Room lá em Kansas City. Aí, entendeu? Então, todas as igrejas, todas as congregações têm um lugar em comum, um lugar comum para todos estarem e adorar o Senhor, independente das salas de oração que tem nas congregações, porque a maioria tem sala de oração, até com a proposta 24/7. Então, eu ouvi o Senhor e fomos impelidos para fazer isso,
durante um ano. E, cara, olha só, nós não achávamos dia. Todo mundo atarefado até a tampa e não achava dia. E, de repente, veio o Senhor e disse assim, pois é, essa escola vai ser das 3 da manhã até às 6 da manhã. Uou, peraí. 3 da manhã, velho. Cada 15 dias, nós todos, das 3 nações, lotava aquela sala do pastor Carlos Verdino lá. Que a ordem do Senhor foi no Paraguai. Então nós tínhamos que, os da Argentina atravessavam uma ponte e atravessava a outra. Nós daqui atravessar para lá. Esse horário estava tudo tranquilo, tudo liberado. Tranquilito. Todo mundo dormindo. Polícia Nacional já e eu pensei comigo, cara, não vai ninguém. Quem que vai 3 horas da manhã, mano? Cara, aquela sala vivia entupida de gente. Entupida. Cara, era curioso. 3 horas da manhã, carros e carros chegando, cara estacionando e pedindo o pessoal falar baixinho. E a gente, durante um ano, fez essa escola, porque a gente não pode achar desculpa, sacou? Sim. Quando Deus nos chama para algo, os pastores que estão envolvidos, todos estão até a tampa de atividades. Mas essa não é uma chamada do Bertoque. Essa é uma chamada do Senhor para esta jornada. Esse tempo, então, mano, cada um sabe quando o Senhor está falando. Sim. E aí a gente valoriza, a gente vai dar o esforço, por esforço, para conservar pelo vínculo da paz, a unidade da fé. Então, o que acontece? Para terminar aqui minha fala nesse sentido, cara, nós estamos trabalhando nisso. Hoje somos vários pastores entre Paraguai, estamos timidamente. É um embrião. Se alguém pergunta, em que fase vocês estão? Embrionário. Tá? Por pouco agora, por uma palavra do Senhor, metade do ano passado, para o fim, começamos a ouvir na mesa que precisávamos levar um pouquinho isso a público. Ter um pouco mais de publicidade daquilo que Jesus estava fazendo no nosso secreto ali, nos nossos cafés. Então, em obediência ao Senhor, estamos fazendo uma jornada. E essa jornada, ela vai, para essa jornada específica, ela encerra no dia 14 de agosto, quando nós vamos reunir todos que estão sendo chamados pelo Senhor, amigos, pastores, congregações, para um evento aqui, não sabemos aonde, provavelmente um lugar neutro, mas a gente vai se reunir. Mas até lá nós estamos numa jornada de ajuntamento nas congregações, entre Brasil, Paraguai e Argentina. Já fizemos um aqui na igreja do pastor Valdir, nosso amigo, da família Redenção. Agora o próximo, dia 20, que é segunda-feira, no Paraguai, na Discípulos de Cristo, com os pastores Verdinas. Logo depois nós temos outras congregações, que se eu não me engano, é na igreja do pastor Nicolete, da Recomeçar. E cada mês... Daqui a pouco na Argentina. Daqui a pouco vamos na Argentina. Então, até julho, nós estamos nessa jornada. Fazendo um circuito. Mas, hein, Marco, eu queria que... talvez, se ficou alguma dúvida para alguém, né? Mas você falar assim, então esse encontro é um encontro com pastores de denominações diferentes. Isso mesmo. Homens que pensam diferentes, homens que acreditam diferente. Essa é a ideia do projeto. Assim, ó, e eu queria alargar essa nossa fala, porque eu sinto isso no meu espírito. Ela está começando com pastores, porque quando Deus vai provocar uma unidade, normalmente, para a gente alcançar isso, tem que começar com a liderança. Exato. Você entendeu? Sim. Se os líderes não entenderem, eu tenho um princípio assim, ó, aquilo que você não entende, você faz 2 movimentos. Ou você fica apático, se não entendi, faço cara de paisagem, fico te olhando e acabou ali. Ou, dependendo de como for, eu rejeito. E eu resisto. Então, eu começo a resistir aquilo porque eu não entendo. Tá? Ainda que temos respaldos bíblicos e uma série de palavras que vai nos apontar para essa necessidade, saindo não, das partes para o todo. Todos estão bem treinados nas partes. O que seriam as partes? As congregações, Sim. Os pastores com as suas igrejas. Vem sendo muito treinado pelo Senhor. Há muita coisa linda de Deus, mas nas partes. Como é que você vai ter a revelação do todo? Sendo que agora a plenitude não está mais no indivíduo. A plenitude está no corpo. Como é que a gente vai ter a plenitude do Senhor? Quando a gente se ajunta.
A palavra não fala que a gente é cristão e cristão significa pequeno Cristo. Então, o que é pequeno Cristo? Ao meu ver, dentro disso que nós estamos colocando na mesa, são porções. Cristo não é para ser pequeno. Ele é pequeno porque ele está só dentro de mim. Mas quando a gente ajunta a minha porção com a tua porção com a tua porção... Nós nos completamos, Nós nos completamos e temos a plenitude. Não só nós três. Pode começar por nós três, mas isso vai aumentando. O corpo não é feito só de cotovelo, só de dedo. Exatamente, né? sacou? Então aí o que acontece? A gente chega à estatura do varão perfeito. Começa com pequeno Cristo, mas tem que terminar com a estatura do varão perfeito. Tem que chegar na medida que Deus espera que Cristo, como corpo, cresça na terra. Então, com isso, eu queria alargar um pouquinho aqui, é uma boa pergunta que você fez e colocação. Começa com os pastores, mas eu tenho por mim que isso não se encerra só na liderança. Começa com eles porque o entendimento deles, que somos nós, pastores, então é mais fácil de se derramar para os demais. Sim. Então, a nossa jornada de fazer cultos, encontros, ajuntamentos, é para que não só nós, os pastores, estamos vendo o valor disso, mas para que aqueles a quem o Senhor nos confiou possa também ver esse mesmo valor e possa ser conectado nisso. De alguma forma, começar a sentir assim, cara, eu tenho tudo a ver com isso. E eu preciso estar nesse meio, já que o meu pastor está ali. E ele é um incentivador desta unidade. Sim. Eles são amigos, os pastores são amigos. Nós queremos que isso também aumente mais, não só eu ser amigo do pastor Rudy, mas nossas famílias se misturarem. A gente poder chegar ao ponto que nossos filhos sejam amigos. Tem um tempo de união, de mesa. Exatamente. Por quê? Porque é provável que o cajado que está na nossa mão passe para os filhos. Isso é fato. Então, quando eles vão ver isso, nós já temos um histórico formado. Nossos pais eram amigos. Então, as igrejas, as congregações serão amigas. Sim. Andarão em unidade. E até um equívoco, assim, né? Dessa... Eu acho que eu não vou chamar do cristianismo, mas acho que da forma como as pessoas construíram a igreja no Brasil, claro que isso deve ter no mundo inteiro, mas a gente precisa contextualizar a nossa realidade. Acredito que no Paraguai e na Argentina também há, mas de olhar para a igreja e falar assim, não, a igreja A ela é concorrente da igreja B. Não existe uma preocupação de corpo, né? Até na hora de falar, não, nós somos uma só igreja e tal, mas na prática mesmo. E então, assim, o que você está falando para a gente é que existem pastores, homens diferentes, com visões diferentes, Isso. de denominações diferentes, fazendo um movimento, né? Nossa conversa está rodeando Efésios 4, mas o versículo 2 fala assim, ó, suportando-vos, né? Uns aos outros. E essa palavra suportando, você pensa assim, suportar é assim. Eu gosto mais ou menos do homem, por exemplo, o homem tá com essa camiseta aqui de super-herói, né? O Jesus explicando super-herói. Eu suporto o Homer, né? Tipo assim, eu não gosto muito dele, mas eu suporto. E não, a palavra suportar é diferente. Ela, assim, é oferecer suporte. Uau. É colocar os ombros debaixo dos braços do Homer e falar assim, cara, o dia que você não tiver tão forte para você caminhar, nós estamos juntos aqui para carregar o peso um do outro. E isso é poderoso, cara, porque assim, ó, eu sou um pastor jovem, eu tenho 32 anos, faço 33 semana que vem, né? Mas olha só, eu estou na mesa dos pastores, dos líderes, sento, me relaciono com eles, e eu estou na mesa dos jovens, que muitos deles são, ponte, né? Que muitos deles são pastoreados por esses homens. E o que está acontecendo? Está acontecendo uma conexão. Não, os nossos pais estão na mesa. Então não existe nenhuma divisão entre a gente está construindo uma mesa só. Irmãos, eu acredito que esse trabalho, Marco, que não é um trabalho seu, Sim. que é um trabalho do Espírito, e Deus está usando você como um João Batista nesse tempo e alguns outros homens também, mas é um trabalho que os nossos filhos, que a nossa geração, quando eles estiverem falando sobre unidade, eles vão ter ainda muito mais força, porque vão estar respaldados, né, sobre a liderança. Agora, talvez venha uma pergunta muito crucial, assim, na sua opinião, qual que é o maior inimigo dessa unidade? O que mais atrapalha nesse tempo? O que você tem visto? Porque nem tudo são flores, né, meu amigo? Nem tudo são rosas, né? Claro.
Mas, na sua opinião, assim, qual é o maior inimigo dessa unidade? Boa pergunta. Eu iria para um texto, que eu estou com ele aberto aqui, por sinal, de 1 Coríntios capítulo 1, e especificamente o versículo 10, que vai falar sobre isso também. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros, tá? Aqui é o primeiro desafio, haver concordância, certo? É difícil, cara. Senta numa mesa com pastores e cada um tem um universo, um modo de operar. Tem uma teologia, porque a teologia hoje ela tem linhas, tá? Aí se a gente coloca assunto teológico na mesa, é a última vez que a gente se encontra. Cosmovisões diferentes. Claro, porque tem um que acredita que... a parede é preta. Vamos citar uma parada assim bem discutida aí. Uns acreditam que a gente é pré-tribulacionista. Outros acreditam que a gente é pós. Outros acreditam que a gente está no meio. Uns pintam o cabelo de branco. Outros não estão acreditando em mais nada. Estão desviados. Não, Jesus não vai voltar mais. Agora é tudo aqui na Terra. Eu não estou dizendo de ninguém que está caminhando conosco, mas estou dizendo das linhas teológicas, né? E então, essas coisas, cara, elas têm mais tendência de nos dividir. E como? Olha o que a palavra está falando, que haja suplico, disse Paulo, a todos vocês que concordem uns com os outros. É muito louco isso. No que fala, para que não haja divisões entre vocês. Então, o nosso problema está na divisão. Nós estamos fragmentados. Há um fragmento, cada um no seu, fazendo o melhor que pode. É uma estratégia do diabo, né? A gente divide em partes menores, a gente consegue matar mais rápido. Né? E aí, cara, o grande lance é o seguinte, que apesar de lá na sua congregação é muito legal, mas ela não alcança. Sim. Você vai ter um teto, você vai ter uma tampa. Porque ainda que ali é um corpo, mas não é todo o corpo. É uma parte. Olha, quando Jesus cita as 7 cartas lá em Apocalipse, ele diz, para cada carta tem uma coisa assim, a igreja. Então, a igreja que está, ele não cita a denominação. Ele diz que, por exemplo, Foz do Iguaçu tem uma igreja, a Igreja de Cristo. Várias denominações. Cidade Leste é a mesma coisa. Então, é a igreja, uma só. O problema é que a gente foi dividindo. Se você continuar lendo o texto depois, ele vai dizer assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, de Cristo e por aí vai. Estava mostrando a causa das divisões, porque cada um está defendendo o seu. Está defendendo o seu modo. E eu acho que essa é uma causa de que tem impedido. Porém, a solução, e eu queria só continuar aqui o texto, porque eu acho incrível como termina. E sim, diz assim, que todos estejam unidos num só pensamento. Outra loucura. Porque cada um aqui tem um pensamento. E num só parecer. Cara, como é que a gente faz isso, mano? Como é que a gente resolve esse problema? Porque é um problema. Nós 3 aqui, dependendo do tipo de assunto que entrar, assuntos que divergem, futebol, política, Sim. Tá, especialmente que nós passamos agora recentemente em questões de política, cara, isso dividiu gente, famílias, viraram inimigos. O gosto musical, cara, um gosta do soul, o outro gosta do worship, você já divide a galera. Já divide a galera, e aí começa as divisões. Então, se você pergunta, você me fez uma pergunta e eu vou tentar ser o mais puro possível da resposta nesse sentido, do que o Senhor me traz no meu espírito como a razão que pode nos unir, que nos une, é Cristo. Então, nós 3 precisamos estar nele. Porque é o que o versículo 9 diz assim, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se nós 3, e essa é a nossa proposta no meio dos pastores, é todos nós nos encontrarmos nele. Porque quando a gente está nele, ele é o cabeça. E quando o cabeça tiver um pensamento, todos têm o mesmo.
Porque cabeças conectadas. É não brigar pela mesma causa. É que as pessoas estão brigando pela mesma causa. A causa é Jesus. E as igrejas, elas estão tendo esse conflito, né? Recentemente na internet teve 2 pastores que se debateram. E quem que se afetou? As ovelhas. Com Isso certeza. puxou para as ovelhas. As ovelhas começaram a se debater. Eu vi esse vídeo depois daquele dia que você me falou. Eu também e vi esse vídeo, E eu fiquei cara. chocado, cara. Porque os caras foram pra uma live, meu. Exato. Discutir um assunto... E isso é um fato sobre o assunto que a gente está conversando. Era assunto teológico. Exato. Eles citavam eles citavam um texto. Sim. Você sabe como é que forma uma linha teológica, cara? Eu aprendi isso, achei incrível, cara. Exatamente. Você pega um liquidificador, imagine comigo, coloca aqui. Então, vou formar uma linha acerca de algum assunto. Eu vou e começo a pensar versículos bíblicos. Quero falar sobre o tema dízimo, tá? Muito picante e tal. Então, eu vou lá, pego um versículo daqui, pego um versículo de lá, pego outro daqui, tá? Sentamos nós e colocamos aqui dentro do liquidificador, ligamos ele e batemos. Quando ele termina de bater, aqueles versículos formaram uma linha teológica. Mas, de repente, senta um cara aqui do lado e diz assim, não, mas vocês esqueceram de um versículo. Está lá no outro lugar, ó. E vai lá e pinça ele e fala assim, não, precisa desse também. Quando ele bateu, nós temos a segunda linha. Nós temos a primeira e já temos a segunda. E se aparecer outro cara aqui e fala assim, não, mas tá faltando mais 2 versículos aí, cara, vocês não viram nas escrituras? E vai lá e pinça. Temos uma terceira. E daí está formado as linhas acerca de determinados assuntos. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos verdades absolutas. Esse é o nosso desafio. O desafio não é fazer coisas. Não é nem fazer os cultos, não cara. É o evento. Não é o evento, meu. É que Deus nos leve nesse lugar. Essa plataforma, nessa união, nessa atmosfera. Entendeu? Né? Se a gente se encontrar em Cristo, nunca haverá em nós divisão. Amém. Nunca haverá em nós 2 pensamentos. Porque sai dele e pela mente dele que está em nós, diz que agora nós temos a mente de Cristo. Então, quando o pensamento surgir, o pensamento percorre em todos nós. Todos nós temos um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Agora, se nós aqui ficar dizendo, não, porque eu sou da linha tal, cara. Para mim, esse assunto aqui, eu sou mais do Apolo. Eu acho que ele mais me... Entendeu? Aí você diz, não, cara. Você tem que conhecer o que Pedro fala. Sacou? E aí pronto, a gente não tem mais comunhão. Então, se a gente transpõe isso, passa essa dificuldade e vai para a mesa onde estamos congregados em Cristo, Efésios 1:10, cara, aí nós temos uma chance real de que o que Deus está fazendo no nosso meio vai ter sustentabilidade e longevidade. Sim. Não vai ser fogo de palha. É um grande desafio, você sabe disso, porque também o que acontece no nosso meio, pela graça do Senhor, está havendo muita cura. Pastores, cara, estão resolvendo suas tretas. Pastores têm treta. Uau. Pastor tem treta? Eu falo isso porque eu sou... Deixei essa pergunta pro final. Pastor tem treta? Top. Coloca aí, ó. Coloca assim, ó. Tem que fazer um clickbait. Faz um corte aí. Tem que fazer um clickbait, assim, ó. Pastor tem treta? E de muitas tretas. E daí o que acontece? Esses caras, quando treta a congregação. Sim. Porque eu sigo você é o meu pastor, eu sigo você. E você vai demonstrar para mim que aquele pastor, de alguma forma, você não concorda. Então eu assumo essa tua posição e também não concordo com ele. Se afeta, né? Você entendeu? Claro. Mas quando você consertar com esse pastor, começa um conserto em mim também. Porque de repente, em algum momento, eu vou ver você e ele juntos, no mesmo lugar. Vai existir uma amando harmonia. a Deus, servindo ao Senhor, transpondo as suas diferenças em alguns aspectos, em alguns assuntos, em algum jeito de se lidar, e eu vou começar a me relacionar com os irmãos daquela outra igreja. E não temos mais o medo do trânsito, que é aquela coisa de gente que sai daqui e vai para lá, gente. Esse é um outro assunto para um outro podcast, mas cara, começa a se resolver um monte de coisa, porque nesses concertos, nessas curas, mano, é um desdobramento. É um efeito dominó. Sim. E aí curas começam a acontecer. E daí as partes vão encontrando o valor no todo. Né? E aí no todo nós temos a plenitude. Tá faltando para nós, sabe o quê, mano? A plenitude. Sim.
E a gente quer a plenitude só na parte. É. Então a gente se esforça, faz o melhor som, a melhor música, o melhor isso, o melhor aquilo, e não alcança. nada disso é suficiente. Você sente que tem uma Bate na tampa. E tem uma tampa, cara, você fala assim, meu, não tem dentro de você uma sensação assim que tem que ter algo mais? Tá tudo perfeito, cara. Tem a melhor palavra, o melhor pastor, a melhor equipe de adoração, a galera mais top, mais up da cidade tá com a gente, universitária, gente tá proativo, galera tudo solta, que ama o Senhor, mas você sente uma tampa. O que Deus está nos provocando nessa última trincheira da igreja? É alcançar esse espaço global. Uau. Nós vamos ser a igreja global dos últimos tempos. Amém. E isso faz sentido com a internet, isso faz sentido com tudo que já temos acesso nas mãos, e vamos tocar as nações e vamos ter comunhão de alguma forma. Tanto é que nós estamos nessa mesa com um libanês. Amém. Sacou? O impossível aconteceu. Não é? Então, Amém. mano, é isso. Não sei se eu explico ou me complico. Não, mas... então, mas ó, tá... eu gostaria só de colocar um negócio aí, porque eu acredito que sem uma postura de humildade, muito bem. sabe? Porque nós estamos falando aqui, ó, de cosmovisão, a gente está falando de visões de liderança diferente, de denominações diferentes. Mas tem uma coisa que nós vemos em Cristo e que precisa ser replicado para a liderança, para as ovelhas, para todo mundo, para as cadeias de influência da sociedade, que é uma postura de humildade. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando forma de homem e sendo... foi encontrado ali achado em forma de servo, fiel até a morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou e o deu um nome. No final, o Pai o exaltou, deu o nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas esses homens que estão aqui, eles querem a glória dos homens dobrando seus joelhos diante deles e proclamando o nome deles, mas eles não passam por esse primeiro processo de humilhação e arrependimento. E eu acredito que a única forma desses... eu acredito, convivendo aí, vivendo juntos, a única forma desses homens continuarem, desses líderes continuarem caminhando junto, é a partir dessa postura de, cara, eu preciso de você carrega algo que eu não tenho. Uau, e você, que tem uma jornada, que tem aí seus 50 anos, olhar para mim, um menino de 32, e falar assim, cara... existe algo em você, como você mesmo faz. Vou dar um testemunho público aqui. Cara, o que é que Deus tem falado no teu coração? Sabe? Vamos se ouvir, né? O que Deus tem falado para você? O Homer chega para mim, cara, ó, nós temos uma amizade, você é meu pastor. Cara, o que é que Deus tem falado para você? Homer, e aí, como que tá o teu coração? Eu acho que se nós rompermos essa barreira de que nós estamos descolados da sociedade... Estava falando lá atrás, né? Você falou do trabalho, assim, não deu certo no mercado de trabalho, então você é pastor. Não é sobre isso. É um chamado. Exato. Mas esse chamado, cara, precisa carregar o coração de Jesus. Tá? Jesus está juntando os irmãos dele aqui. Como que ele faz? Jesus chega para os discípulos e fala assim, vocês vão fazer coisas muito maiores. Encorajando, amando os caras, construindo uma família. Né? Que louco isso, porque a palavra fala assim que o maior é o que serve. Então, assim, eu me porto assim, com zelo perante os pastores, amigos, que aquele texto de Filipenses, não sei se é 2:3 ou 3:2, depois vocês me ajudam aí, que diz assim, considere o outro superior a si mesmo. Então, quando isso a gente faz, cara, isso tem muito a ver com... 2:3. Tem a ver com o ósculo. O que o ósculo nos ensina, cara? Que quando eu pratico o ósculo com você, não importa seu tamanho. Na hora do ósculo, o que está mais alto se abaixa. O que está mais baixo se estica um pouquinho. E os dois alcançam a mesma estatura. O árabe carrega muito essa cultura, né? Não é? Mas também, mano, olha só, tem uma outra parada, se nós falássemos de Lucas 7, da mulher, de Lucas 7. Mas se o convidado viesse e ele fosse de uma importância maior, você beijava a mão. E ao beijar a mão, você se inclina. E nessa hora você está dizendo assim, você
é mais importante do que eu. É o que geralmente eu carreguei na minha cultura desde pequeno. Sacou? Mas tinha um outro grau mais louco ainda. Que se o cara é o top dos tops, que aí entra numa questão que eu diria de divindade, tá? Porque tem a conotação de adoração no hebraico é prostrar-se. Então, se o cara, o convidado do cara era assim, o de maior respeito, ele beijava os pés. Uau. Então ele ia até os pés e começava a beijar os pés do cara. Então ele estava dizendo assim, aqui nessa casa eu não sou nada e você é tudo. Amém. Isso é. Então eu acredito que esse é um caminho que se a gente com humildade fizer, aí é o lado prático, né, de estar em Cristo. Eu citei o lado mais ambíguo da coisa. Necessário, porque a gente não pode perder essa visão. Como é que a gente faz essas coisas? Estando em Cristo. Fora dele, nós somos gente muito chata. Sim. Fora dele, cara, a gente é insuportável. Você, Omar e Rude, não querem o que eu sou, querem o que eu carrego. Uau. Porque o que eu sou é chato pra caramba. Aí eu tô falando eu sou num termo natural. Natural, Sim, o homem sim. natural. O homem natural, cara. Você vai ver que eu tenho coisas que você não vai suportar, você não vai concordar, você não gosta. Mas o que nós estamos buscando aqui nessa mesa? O Cristo que cada um tem. A mesma causa, né? É por isso que o cara velhinho vai te ouvir. Porque ele não está buscando o menino rude. Uau. Ele está buscando o maduro Cristo que está dentro de você. Uau. Uau. E é isso que eu tenho fome. Se a gente colocar uma pizza aqui, mano, no nosso meio, a gente estava desejoso do quê? Da embalagem ou da pizza? Da pizza. Da pizza. Cara, ninguém fica tirando foto de embalagem. Claro. Ninguém vai fazer um quadro da embalagem. Pode ser a embalagem mais bonita. Pode ser mais bonita. Ela é preciosa. Para quê? Para carregar o que todo mundo tem fome. Mas terminando o seu serviço, ela é descartada. O que as pessoas têm fome? Do Marcos ou do Cristo que o Marcos quer? Ele tem fome dessa carcaça? É só casca, né, Marco? Você entendeu? Sim. Ele tem fome do cara que está levando ou daquilo que pode alimentar ela. Então, isso é bom a outra pessoa saber, mas é bom eu também saber. Porque toda vez que eu estiver numa mesa com vocês, ou qualquer lugar, essa é minha oração, cara. Essa é minha aflição, mano. Você perguntar se tem uma aflição, eu tenho. Eu não quero atrapalhar que Cristo seja visto. É isso aí, cara. Cara, eu não quero que Cristo se perca nesse processo. Eu não quero que as pessoas se encontrem com o meu dom, com a minha habilidade, com o meu jeito legal de ser, meu jeito legal de tocar, que nem é, mas as pessoas às vezes até acham que é, entendeu? Eu não quero que elas se encontrem com as minhas capacidades, mas elas se encontrem com Cristo, porque é isso que vai trazer na mesa a plenitude. O repartir do pequeno para a estatura do varão perfeito. Então, cara, eu acho que é isso que nós estamos vivendo. Estamos embrionariamente vivendo, mas estamos vivendo para a glória de Deus. Amém. E vamos ver muita coisa linda. Eu respeito cada pastor. Eu acredito que alguns vão assistir esse FatoCast, cara. E eu respeito cada um, eu honro cada um, o que carrega, entendeu? Não me considero melhor, maior, porque quem nos chamou foi Ele, o Senhor. Posso finalizar com uma pergunta? Claro. Você que escolhe os pastores, ou por exemplo, você chamou o Rude, juntou, chamou o fulano, tal. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Boa. Ou, por exemplo, eu vou me colocar como um pastor. E eu tenho um interesse de me ajuntar a esse Somos Um, ou a essa causa que Deus colocou no seu coração. Certo. Posso te ligar, posso trocar uma ideia, entrar nesse grupo, provar essa, não vou falar esse negócio, esse mover, né? Esse mover com vocês, ou Deus mandou vocês chamar ele? Como é que funciona? Tá, Como é que... a sua pergunta é excelente. Porque as pessoas... Eu vi nos stories, na publicação, tinha 10 pastores. Por que esses 10? Exemplo. Então, eu creio que pode existir algum pensamento de várias pessoas. Legal. Você entendeu? Legal. Como é que funciona? Então, vamos lá. É a acepção de pessoas. É, né? Exato. Olha só, uma coisa importante que a gente precisa São entender... especiais só, né? Uma coisa importante que a gente precisa entender para qualquer coisa que a gente está fazendo é fase.
Então eu precisaria te dizer que fase nós estamos. Uhum. Tá? Eu disse agora há pouco, é embrionário. Isso não quer dizer que não vai subsistir, quer dizer que está numa fase. Esse é um ciclo que É um está ciclo. começando. Então, eu estou respeitando, porque como é uma obra não do Bertoc, não do Rude, não do Valdir, não do Nicolete, não do Tiago, não do Ramon, sei lá, Sim, sim. todos os pastores que estão Sim. do Paraguai, da Argentina, Rubem, Davi, tudo mais. Se você citar, tem que citar todos. É uma obra do Espírito. Amém. Então nós não estamos andando no que eu acho. Não posso, porque se fizer isso está morto. Nós Entendi. estamos pegando a caixa, a embalagem, dizendo que ela é mais importante do que o conteúdo. Certo. Não, e não, e não. Sim. Então o que fazemos? O que temos sido feito desde que o Senhor me comissionou para isso? Certo. Respeitar a fase. E na fase inicial lá, o Senhor ia falando, ó, fulano, ciclano. Agora nós entramos numa fase onde o Senhor está alargando mais. Tem pressa? Não. Tem muita gente para chegar? Muita. É só para pastor? Não. Mas nessa fase está assim. Entendi. É um ciclo que vocês estão passando para passar por próximo ciclo, próximo Exatamente. nível. Quando Deus nos leva para uma plataforma, que são os púlpitos, vamos dizer assim, que a gente está indo, me parece que Deus está apontando uma nova fase. Uhum. Entendeu? Está alargando o processo. Tá? Então a gente vai discernindo no processo. Agora, a sua pergunta me leva a lembrar alguém que chegou a fazer uma citação assim, ó, até um tanto maldosa. E ela disse o seguinte, falou assim, ó, está me parecendo um clube de pastores. Eles escolhem quem eles querem, fica. Tá parecendo para essa pessoa, mas não é. Porque não existe assim fechar um grupo. Mas agora, quando Deus estabelece uma base, demanda um pouco de tempo, entendeu? Então, a gente está aguardando. Ó, Jesus começou com os 12, mas depois vieram 70. Uau, isso é fato. Você entendeu? E depois vieram mais. E depois foi aumentando. Então, respeite as fases. Tá? Não começou com milhares, começou com 12. Na verdade, até antes disso, começou com cada um. Foi começando, foi andando. E ao pouco, Deus ia mostrando. O Pai ia mostrando. Chama o Mateus, que é coletor de impostos. Beleza. E é impressionante porque, assim, Judas não caiu de paraquedas na mesa. Jesus chamou ele. Exatamente, cara. Então, uma mesa de comunhão, ela suporta um Judas no meio. Vou mais longe, mano. Suporta um suicida. Porque eu faço uma pergunta para vocês. Nossa, tem que ter mais tempo nesse FatoCast. Tem tempo. Não, eu digo, né? Pra Vai gente até ir longe. meia-noite, até meia-noite. Tá, olha só, manos. Jesus sabia que Judas era um suicida em potencial? Faço perguntas. Jesus sabia que Judas metia a mão na bolsa? Jesus sabia que Pedro iria negá-lo? E vou te dar o meu parecer, não precisam vocês responder, vou te dar o meu parecer. Sim, ele sabia. Ele sabia o tipo de gente que estava ali. Tá? Mas aí que está a preciosidade de Jesus. Ele nunca foi hostil, cara. Ele nunca ficou ali dando uma alfinetada, sabe? E eu aprendo muito com Jesus, cara. Eu aprendo tudo. Muito não, eu aprendo tudo, cara. Sim. Porque ele foi o cara que investiu na minha vida. Uau. Você entendeu? Agora, existe tempo. Existe o tempo. Então, a fase que nós estamos agora, ela tá aumentando. Se eu quisesse agora fazer ligação para 10, 20 pastores, como eu já fiz para alguns, e o Espírito Santo me corrigiu. Uau. Porque essas pessoas não conseguiam linkar. Não dava para linkar. E o Espírito Santo falou assim, tá vendo, Marcos? Então, sempre vai no que eu te falo. É ruim quando o ser humano quer acelerar o propósito de Deus na vida. É complicado. Isso acontece. Mas está aberto para todos, Omar. Amém. Num determinado momento, a sala vai aumentar, a tenda vai aumentar. Vai expandir. E aí, esses pastores que estão sendo, nesse primeiro momento, forjados, sabe? Encorajados, passando por poucas e boas. Porque cada um de nós está com seus enfrentamentos. Sim. Mas nós estamos ali firmes. Entendemos que Deus nos deu um lugar seguro para a gente estar e compartilhar a vida que temos em Cristo, colocando sempre a pizza na mesa e se divertindo. Mas lembrando que tem o seu tempo. Daqui a pouco vai ter um pouco mais pela frente. Amém. Você quer falar mais algo? Não, é isso aí. Você quer falar mais algo? Não, eu só queria agradecer
a vocês e a essa oportunidade que Jesus nos dá, cara, da gente partir um pouquinho da vida de Tão Cristo. bom estar junto, cara. Né, Amém. cara? Como é edificante, que venha por mais disso, Amém. em largas escalas, né? Esse teu desejo, você é legítimo isso, cara. Porque é isso que Deus está despertando no coração de muita gente. Vai começar a dizer assim, cara, como que eu posso me aproximar? Meu, chegou a hora. Quando chega a hora de se aproximar, mano, não pode. Não, porque se o Senhor está dando publicidade pro negócio, tá? O que era uma coisa mais oculta, mais no nosso café da manhã, é porque Ele está dizendo, ó, vem. E a gente só vai obedecendo. Eu, o Rudy, todos os demais pastores, vamos obedecendo ao Senhor nesse processo. Você quer ver um fato? No começo do podcast, eu queria fazer o podcast para mim. Eu queria ser um entrevistado e fazer a entrevista. Só que Deus, Ele colocou no meu coração, faz para mim, não para você. Proclama a palavra para mim. Uau. E eu entendi. Eu tinha uma visão de fazer, de que o ministério seja feito, mostrado através do fato que só que Deus andou me quebrantando e falando, faz para mim. Uau. Você não é o meu evangelho. O meu evangelho vai despertar pessoas através de você ou através do convidado. Então faz para mim. É um fato Incrível, cara. similar. Vocês querem se preparar aí? Vamos lá. Gente, eu vou deixar o povo aí. Compartilha, segue, dá aquele like, comenta. Os irmãos, eles prepararam um tempo, uma surpresa pra gente. Uau. Faz tempo que você canta, né, Bertoc? Cara, faz. Também Desde pequeno? Desde pequeno, cara. Uau. Mas eu não sei precisar o tempo exato, mas desde que eu... Rudy nem vou perguntar, porque o Rudy nasceu com o violão e o teclado. Eu nasci. Rudy... Foi até difícil para eu nascer. O médico teve um pouco de dificuldade, que eu tava com um ukulele no braço. Uau. Enroscado. E Rafa, aumenta um pouco, por favor, que a gente tá... Eu não sei se é isso, eu tô com frio. Vamos cantar em árabe, né? Vamos. Mano, eu tô ansiando isso. Eu falo isso pro pessoal ficar na live. Eu ansiei nós começar a cantar em Amém. várias línguas. Amém. Glória a Deus. E isso é a casa de oração para todos os povos. Amém. Tá? Quando fala todos os povos, está dizendo que Deus nesse desenho global, nós vamos ver coisas muito lindas, cara. Uau. Reuniões de tudo em árabe, Uau. no mesmo lugar. Ou com parte em árabe, parte em inglês, parte em espanhol, parte em chinês, mandarim, né? E assim por diante. Amém. Legal, vamos cantar então uma canção, Rudy e Omar. Eu vou acompanhar. Isso, que expressa bem essa nossa jornada de Amém. unidade. Amém. Santifica-nos na tua verdade, vem e faz-nos como és com o Pai, edifica-nos em tua perfeição, só então seremos tua expressão. Glória ao Filho na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Uma só voz nós declaramos, somos o corpo de Cristo.
somos dois ou mais, em teu nome aqui, todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho da sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, glória ao Filho na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em suas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja. Está em tuas mãos, tuas mãos. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Glória ao Filho na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda glória e toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. La, la, ya, la, ya. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Deus abençoe vocês. Amém.